Olá, já tenho que chegar pedindo desculpa por ser a pessoa que vocês não escolheram ver, mas espero estar à altura aí e que seja bom para vocês também. Quando eu li sobre a questão de jornalismo ativista, eu lembrei que eu, inclusive, já discuti isso ano passado em São Paulo com um grupo de jornalistas estrangeiros e foi bem incômodo, porque eu fico sinceramente impressionada com pessoas que acreditam em imparcialidade em 2017. Então, eu já fico assim, ou um ou outro, se tem um, se tem outro, todos nós somos imparciais, na verdade. Se esse mundo fosse muito ideal e todo mundo, e realmente as pessoas fossem iguais, com oportunidades iguais, todo mundo muito igual. Ou seja, esse mundo não existe, tanto quanto imparcialidade não existe. Então, somos todos ativistas, na verdade, porque ou a gente está de um lado ou a gente está do outro. Se você está em silêncio diante de uma situação, bem, você vai pender para o lado que é mais forte, querendo ou não. Então, isso é uma das coisas que a gente discute diariamente quando a gente vai fazer nossas reuniões de pauta no Intercept, por exemplo. Porque uma das nossas escolhas foi não cobrir tão exaustivamente assuntos que fossem muito cotidianos. Porque, obviamente, a gente tem uma gama de veículos que fazem isso diariamente. Então, a gente tem apostado tanto em pautas que não sejam necessariamente muito vistas, muito cobertas, e também a gente apostou numa fórmula que nos permitisse fazer isso de uma forma parcial, que era escolher quem vai trabalhar com a gente e por quê. Isso define muito do que vai ser abordado e como vai ser abordado, porque as pessoas são formadas, forjadas e carregam a carga de onde elas vêm, como elas vivem, com quem elas convivem. Isso é um fato. Você é fruto do seu meio, ponto. Então, quando a gente, inclusive, foi escolher as pessoas que iam trabalhar com o Intercept, para o Intercept, a gente pensou, a gente tem certeza daquilo que a gente não quer. Então, a gente tem que buscar as pessoas que a gente deseja para cobrir as pautas que a gente deseja. E eu lembro que certa vez eu fui num evento e eu escutei uma jornalista falando sobre como as coisas funcionavam no lugar onde ela trabalhava. E ela falou, olha, a maioria dos jornalistas que trabalhavam comigo, eles escolhiam a sua pauta no caminho para o trabalho. Beleza, onde é que eles moram? E aí você via, beleza, a pessoa, vamos dizer que ela sai de muito longe, ela sai de Copacabana e vai trabalhar ali no centro. Mas aí a gente vê que, vou fazer uma pergunta bem básica aqui, tipo, quem daqui é da Baixada Fluminense? 2 braços levantados. Era essa a pergunta que a gente queria responder no Intercept. Porque todo mundo queria ver pessoas que pegassem o trem, não pegassem metrô, pegassem o trem e contassem aquelas histórias que vêm lá de Santa Cruz para o centro, que viessem de Japeri para o centro, que são aquelas histórias que passam a largo porque não são as pessoas com as quais você convive, não são as coisas que você vê, ou seja, não são as coisas que te importam. Não são as coisas que te importam. Recentemente eu li uma matéria publicada no site Favela em Pauta, parcialmente jornalístico, como tem que ser, e que houve uma análise de dados sobre as palavras-chave sobre Baixada Fluminense que foram publicadas nas redes sociais. Então, era análise de dados sobre palavras-chave. E isso revelou uma coisa muito, muito clara, que foi o seguinte: as pessoas da Baixada Fluminense, elas falam muito sobre política e cultura. Quando foram analisadas
as matérias que foram publicadas sobre a Baixada Fluminense, a resposta foi violência. Ou seja, é óbvio que uma pessoa que faz o trajeto de Zona Sul para Zona Sul não tem a mínima ideia que na Baixada Fluminense tem uma cultura riquíssima de cineclubes, por exemplo. Não faz ideia da quantidade de grupos de rock que tem na Maré, porque, obviamente, favelado gosta de funk. Então, assim, o que é pauta? Como que você pode ser imparcial se você pende para o lado da pessoa que detém o poder? Vamos supor, por exemplo, o caso de uma chacina, como teve agora, nessa madrugada, em São Gonçalo. 7 pessoas mortas numa operação policial, que a polícia não confirmou, durante uma festa. Se você publica o release da polícia e não houve as vítimas, a mãe de quem morreu, pai de quem morreu. Outro dia eu li uma notícia sobre um caso semelhante a esse, aí estava uma manifestação porque uma pessoa tinha morrido. E aí, obviamente, a chamada era o trânsito. Nada que a gente já não conheça. Mas o que me chamou a atenção nesse dia foi que houve 4 parágrafos sobre trânsito. Um sobre o informe da Polícia Militar, um sobre o informe da SET, um sobre o informe do Centro de Operações da Prefeitura, um fazendo amarração, e o último parágrafo era: por quê? Porque uma pessoa tinha morrido e as pessoas fecharam a via. 4 parágrafos sobre imparcialidade, que te jogam no colo do poder público, e um parágrafo sobre, mas é porque mataram uma pessoa. Mas que pessoa? Uma pessoa sem nome, uma pessoa sem família, uma pessoa sem trajetória, ou seja, um número. Isso é jornalismo ativista. Ativista para um lado. Todos somos jornalistas ativistas. A pergunta é: de que lado você está? Então, se você está em silêncio, você tem um lado também. Se você, eu vou publicar 3 parágrafos sobre uma pessoa, houve um crime, eu vou publicar 3 parágrafos sobre 3 parágrafos sobre outro, 140 caracteres, vamos voltar lá ao antigo Twitter, 140 caracteres para cada um. Não existe esse peso se as pessoas não são iguais. Isso devia ser muito básico, isso é elementar. Só existe jornalismo imparcial ideal se fôssemos todos iguais. Então, se a gente ainda está nessa discussão de imparcialidade, eu só digo que eu sinto muito, porque o que a gente vai continuar tendo é status quo. É isso que a gente quer? Se sim, estamos no caminho certíssimo. Se não, escolha seu lado e erga sua bandeira. Porque se a sua bandeira está no seu bolso, ela está lá, mas ela existe. Então, o negócio é que lado você está, andando do lado de quem, por quem e para quê. E quanto você está ganhando com isso também é uma pergunta muito importante, que raramente é feita. Então, o que a gente procura no Intercept é realmente fazer jornalismo com o partido. O nosso partido é o partido do direito. O direito do certo, o direito do lado que a gente defende, é o lado que a gente defende mesmo, porque imparcialidade não existe. Então, se vocês quiserem ler o Intercept, vocês vão continuar lendo artigos que são escritos de forma muito crítica, sem uma forma do tipo, aquela forma tradicional do que, quando, onde, porquê. Houve um especialista aqui, houve outro especialista aqui, faz uma conclusão, fecha. Não, aquilo não é uma fábrica. A gente opina mesmo porque a gente tem lado mesmo, e o nosso lado é o lado de quem não detém o poder. Então, se você
quiser estar do outro lado, beleza, mas o negócio é, cada um tem o seu lado e o nosso está muito claro. Então, se vocês quiserem acessar e virem para o nosso lado, sejam bem-vindos. Muito obrigada.